A gente vai fazer a apresentação, eu e o Marcos, em parceria, sobre esse módulo. Antes de entrar, na verdade entrando no tema, mas fazendo uma certa forma uma discussão mais geral, nós estamos no 7º módulo e de uma certa forma nós estamos caminhando para uma, não é para a conclusão, porque de uma certa, a obra mais densa e a que demorou, a que o Marx se dedicou mais a escrever, nós não abordamos ainda, que é justamente o Capital, que vai ser o módulo, o próximo, vão ser 2 módulos ao redor do Capital, e depois tem uma conclusão com o tema da transição ao socialismo. São os 3 módulos que faltam para a gente encerrar esse primeiro ano da escola. Porque, como eu disse já várias vezes, a nossa ideia é institucionalizar a Escola Marx. E se vocês forem observar, nós tivemos, felizmente, a colaboração de professores muito talentosos. No 5º módulo, nós tivemos a Jane Prates, que é a dirigente, é a professora que coordena o pós-graduação de Serviço Social da PUC, que falou sobre os manuscritos econômicos e filosóficos. E no módulo seguinte nós tivemos o professor Alisson Mascaros falando da ideologia alemã. Por sinal, 2 obras que o Marx não publicou em vida. E a abordagem da Jane e do Alisson, que são extraordinárias, as 2 abordagens, elas não são as mesmas. Ou seja, não há uma única leitura do marxismo. Achar que o marxismo tem uma só leitura seria um erro muito grave. E nós, com a escola, de uma certa forma, nós estamos fazendo um movimento de aproximação coletiva da obra do Marx, com desigualdades evidentes, mas tratando de avançar coletivamente nesse estudo sistemático. E esses módulos, eles são aproximações. No caso da... É interessante como isso é rico, que às vezes abordagens diferentes, elas também podem ser pensadas, elas podem ser pensadas de modo complementar, elas podem suscitar polêmicas que enriquecem a compreensão do marxismo. Por exemplo, a abordagem da Jane, que foi extraordinária, eu não tive a oportunidade de vir, mas eu assisti depois, né? E os manuscritos, por exemplo, os manuscritos econômicos e filosóficos, ele trata, por exemplo, da questão do trabalho, e a Jane insistiu nisso, colocou a importância do trabalho no processo de constituição do homem. E, bem, o trabalho é uma categoria fundamental. Nos manuscritos tem muitos insights que o Marx depois vai desenvolver ao longo da sua obra. A partir dos manuscritos econômicos e filosóficos, teve toda uma escola de pensamento. O Lukács, por exemplo, que é muito conhecido, ele fortaleceu todo o seu estudo a partir dos manuscritos. Ele escreveu um livro que se chamava História e Consciência de Classe em 23. Ele não devia ter lido os manuscritos, certamente não havia lido ainda, porque os manuscritos foram publicados nos anos 30. Só que depois, a pesquisa do Lukács foi uma pesquisa que justamente trabalhou sobre a ontologia, o papel do trabalho na constituição do ser social, digamos, a relação entre o trabalho e o ser social, a relação entre o trabalho e a formação do próprio homem. E teve a escola de Frankfurt, que também foi toda uma escola que bebeu dos manuscritos econômicos e filosóficos. Então é toda uma corrente do marxismo. Lukács, escola de Frankfurt, que, por sinal, não são exatamente a mesma coisa, né? O Lukács era, digamos, um pensador mais ligado à política, mais diretamente ligado à política. Por outro lado, o Alisson, ele faz a leitura, vocês devem ter observado como ele insistia de que havia uma superação da ideia de humanismo no Marx. Né? Que o Marx, que fazer a leitura ao redor do conceito de humanismo é um erro. Que o Marx pensava ao redor do conceito de classes sociais. Isso é verdade. Isso é verdade.
Mas é interessante que no caso, a discussão sobre o humanismo, achar que nos manuscritos, por exemplo, tem uma definição muito rigorosa de essência, também não se vê isso na leitura do manuscrito. Os manuscritos não trabalha tanto com a ideia de essência, embora ele coloque sim o trabalho como um elemento ontológico. Então, são leituras. Eu estou, no caso da leitura que o Alisson, um pouco, de uma certa forma, ele tem uma ligação, é muito rico isso, porque é uma leitura que teve um pensador específico, que era o Althusser, que ele trabalhou o Marx como um corte entre as obras de juventude e as obras maduras. E esse tema do humanismo era um tema que estava presente, né, nessa discussão. Mas tudo também tem que ter a ver com contexto, porque no caso dos anos 30, dos anos 40, havia uma corrente da burguesia muito pesada que justamente negava que o marxismo tivesse alguma relação com a ideia de defesa dos homens, porque justamente tinha-se ocorrido uma catástrofe na história, que foi o nazismo. Então, a partir do nazismo, teve toda uma corrente de pensamento que começou a se colocar bem, afinal de contas, o que o homem é. O homem tem uma essência, então o homem é capaz de fazer qualquer coisa. Então, esse debate sobre o humanismo teve toda uma corrente muito forte que atacou o marxismo, dizendo que o marxismo não tinha nada a ver com o humanismo. E no próprio interior do marxismo, como resposta, começam a surgir textos que começam a contestar e a dizer que o marxismo não tem a ver com o humanismo. Não, e os manuscritos econômicos e filosóficos, eles, de uma certa forma, eles são descobertos e são publicados nesse período, então ajuda a fortalecer uma determinada corrente que afirma, sim, que tem humanismo no marxismo. Um dos conceitos que nos manuscritos econômicos e filosóficos é trabalhado, e a Jane trabalhou bastante, é o de alienação. E é interessante porque nos manuscritos, e a Jane colocou isso muito bem, tem toda uma discussão sobre o trabalho humano, e sobre como no trabalho humano, no capitalismo especificamente, o trabalho humano ele é desenvolvido e o produto desse trabalho acaba dominando o produtor. Então, o objeto acaba dominando o sujeito, que era o componente que o Marx tratava de ter como insight da ideia de alienação. Então, isso do debate humanismo, depois surge essa corrente ligada ao Althusser, que faz a crítica à ideia de humanismo, mas já não havia mais esse debate na sociedade, já não havia essa discussão entre os marxistas e todo um setor que negava. E o Althusser vai fazer toda uma reivindicação de que não é, na verdade, o homem que determina, não, que o homem está determinado por relações sociais, e nós sabemos que, durante o pensamento do século XX, há muitas correntes de pensamento que, de fato, elas fazem essa negação. Ou seja, a psicanálise, de uma certa forma, também não. Diz que não é sequer a consciência que está dominando o ser, é o inconsciente. Então, no caso, a biologia também, ou seja, tem toda uma discussão que coloca um debate entre os marxistas. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente saiba que tem correntes e que há questões em debates muito abertas no marxismo. Ao mesmo tempo, há outros temas que são os temas que o Marx desenvolveu de modo mais sólido. Porque na área da filosofia o Marx praticamente não entrou. O Marx não foi. O Marx não desenvolveu, digamos, o pensamento dele em termos filosóficos como centro da elaboração dele. O Marx desenvolveu o pensamento dele centrado na economia e centrado na política. Então, o fato de que o Marx foi pensando a primeira grande descoberta dele, do tema da luta de classes, ele foi elaborando estratégia política e, ao mesmo tempo, elaborando uma compreensão da realidade. Quando o Marx compreende que, para que a gente possa, de fato, entender a realidade, é preciso estudar a economia, ele vai começar a se dedicar a isso como centro da vida dele. E, nesse ponto de vista, é interessante porque
é aí que o Althusser aponta como salto epistemológico, né? O Althusser, na verdade, vai dizer que o Marx vai, quando ele fala em velho Marx, ou em Marx maduro, ele vai, de uma certa forma, identificar que o Marx, com o Capital, e somente com o Capital, é que ele vai, de fato, produzir uma ciência. Que o livro Capital é uma explicação da estrutura do modo de produção. E a partir daí ele faz a definição de que o Marx funda uma ciência, que é a ciência da história. Então é daí que o Althusser vem toda uma discussão sobre corte epistemológico, porque se a matemática surgiu com os gregos, Euclides, Pitágoras, se a física surgiu com Galileu, a biologia teve os primeiros insights com Aristóteles, mas depois deu o salto com Darwin, o Marx, no caso, foi o fundador da ciência da história. E identifica a ciência da história com a discussão sobre os modos de produção. Isso são debates interessantes, porque justamente o modo de produção está relacionado também com a relação entre o homem, não só entre o homem e o outro homem, entre os homens, mas também entre os homens e a natureza. E, de uma certa forma, volta ao tema do trabalho, volta a um tema que foi tocado nos manuscritos econômicos e filosóficos. Então, de uma certa forma, se pode discutir que os manuscritos eram insights do Marx, não eram uma obra acabada, mas que tinham uma preocupação comum, que era a relação do homem com o trabalho, do homem com os outros homens, e sempre perpassado por essa dialética. E o modo de produção é a expressão mais acabada, coletiva, do caso do trabalho. Bem, o que eu acho que nós vamos ter que ir desenvolvendo todo um debate, porque essas correntes que foram surgindo do marxismo, elas foram chamadas pelo Perry Anderson, de marxismo ocidental, né? Que foi um pouco os debates que nós tivemos até agora, ou seja, os debates mais ligados à filosofia. Nós tivemos um debate que já iniciou a discussão mais estratégica do Marx, que foi o Manifesto Comunista. O Israel fez a exposição do Manifesto Comunista, e nessa exposição do Manifesto Comunista, o centro foi justamente a explicação da questão da luta de classes e de uma das grandes, digamos, descobertas do Marx, de que era preciso construir um movimento político que expressasse os interesses de uma classe determinada. O Marx, provavelmente aí, no Manifesto Comunista, é onde ele vai conceituar de modo mais claro a ideia de movimento político da classe trabalhadora contra o capitalismo. E no Manifesto Comunista é onde ele elabora os elementos centrais de uma estratégia de construção de um projeto independente da classe trabalhadora. Nesse livro, no livro A Guerra Civil na França, é o segundo momento em que o Marx faz uma elaboração estratégica. Se o Manifesto Comunista foi escrito em 48, o Marx de 48 até 71, até 70, o Marx escreveu bastante, mas ele se centrou muito mais nos estudos econômicos. Justamente porque ele tirou a conclusão de que era preciso, para poder entender o modo de produção, para entender a realidade, para entender a sociedade, era preciso entender a economia, e ele foi se dedicar a estudar a economia. Ele ficou pelo menos dos anos de 57 até 67, que quando foi publicado o Capital, mergulhado em economia. Embora ele tenha também discutido e feito política nesse período. Tanto que foi em 64, em 1864, que ele participa da fundação da Primeira Internacional. O Marx participa da fundação da Primeira Internacional em 64. Esse livro, que o Marx vai, de uma certa forma, colocar um pouco em perspectiva, ele é o livro onde o Marx faz um trabalho de jornalista, político e jornalista. Ele já tinha escrito trabalhos históricos, que é diferente da economia. Na economia, o Marx busca fazer uma obra teórica pura, digamos assim, ou seja, busca fazer uma discussão estrutural. O Marx não tem um tratado de política. Não, tu não vai encontrar na obra do Marx tratado de política. O mais próximo de um tratado de política na obra do Marx é o manifesto. Porque o manifesto é um manifesto político.
Depois o Marx tem muitos textos políticos e análise de situações concretas. Ele começa a dar um salto na sua elaboração, na parte de política, depois do Manifesto Comunista, ele dá um salto na sua elaboração quando ele faz a explicação do processo de golpe de Estado na França, que ocorreu em 52. Onde o Marx, quando ele escreve sobre a experiência do 18 Brumário, ele vai começar a tocar num dos temas de estratégia política que é central para o marxismo. E que é um tema que exige muito debate entre os marxistas, que até hoje é necessário debater, porque é uma das falências, digamos assim, que tem o marxismo, é que justamente o marxismo não consolidou essa ideia. Tem muitas correntes que surgem no interior do marxismo e que, na sua prática política, acabam negando esse elemento que é, sim, aí um elemento de definição do marxismo. Porque se os debates filosóficos não são necessariamente divisores de água, o sujeito pode ter uma leitura dos manuscritos econômicos e filosóficos como algo fundamental para compreender a reflexão do Marx, ou pode achar que teve um corte epistemológico que fez com que o Marx fosse o fundador de uma nova ciência a partir da ideologia alemã. Todos esses debates são debates lícitos, debates que devem ser feitos, debates que enriquecem a reflexão. Mas há debates que são debates onde a luta política deve ser feita. E nesse livro é um dos livros do Marx que toca num desses temas, que é o tema do Estado. É a primeira vez que o Marx, sem fazer em teoria, ele não faz uma teoria, não é um livro de teoria, assim como o 18 Brumário não é um livro de teoria, no sentido, o 18 Brumário é um livro histórico, de explicação jornalística, histórica, escrito no período exato em que estava ocorrendo, que busca explicar a ascensão do Luiz Bonaparte de um golpe que foi feito contra a classe trabalhadora que havia já se insurgido nos anos 30, 1830, e conquistado a República, que havia feito uma nova tentativa de insurreição em 48 e que a burguesia acaba cedendo cada vez mais espaço para desenvolver um governo que era um governo autoritário, digamos assim. Então o Marx faz toda a leitura. E ele, na leitura da experiência do Bonaparte, ele escreve, aí ele cita e escreve em cartas, ele mesmo assinala a importância da conclusão que ele teve nesse livro, de que ali era a primeira vez que, após aquele processo do Luiz Napoleão, as próximas revoluções, elas teriam que necessariamente quebrar a máquina estatal. Se até agora tinha tido revoluções que não haviam quebrado essa máquina estatal, a 1830, 1848, agora, para que a revolução fosse efetivamente popular, ela necessitaria quebrar a máquina política, administrativa, jurídica, do que ele já começava a definir como Estado burguês. E isso tem importância porque no outro livro que o Marx discute estratégia, que é importante ser estudado, porque é um livro que é o Manifesto Comunista, que é o livro que justamente mostra a importância da independência de classe, a importância de se julgar os partidos, os políticos, pelo que fazem, pela sua relação de classe, o que eles representam em termos de classe social, não simplesmente pelo que eles dizem ser. A ideia de discernir os interesses de classe em cada processo é fundamental. O Manifesto Comunista já diz, ele já define que um governo, isso já está escrito no Manifesto Comunista, que um governo de um Estado, ele não é nada mais do que um comitê para gerir os interesses comuns da burguesia. O Manifesto Comunista faz essa definição. Mas o Manifesto Comunista não chega a definir que é necessário uma estratégia de quebrar o Estado. Nesse livro, no 18 Brumário, o Marx faz essa definição. E ele, de uma certa forma, essa definição, que ele diz que não terá mais revolução popular se não for quebrando a máquina estatal, essa experiência concreta é a experiência da própria comuna. É aí que o Marx vai ter pela primeira vez, e ele vai analisar isso, uma experiência concreta de ação do proletariado, onde essa ação do proletariado quebra a máquina estatal.
Então a Comuna tem uma importância histórica e estratégica. Não é à toa que ela foi a referência para os bolcheviques, para os revolucionários russos em 1905. Se não tivesse tido a Comuna, se o Marx não tivesse escrito A Guerra Civil na França, e ele escreveu enquanto esse processo ocorria, o Marx fez previsões que são geniais, porque o Marx fez a previsão de que a luta entre a França e a Prússia, essa luta entre duas dinastias, ela teria consequências ao longo de muitos anos, e teve, né? Em última instância, por incrível que pareça, não é o caso de entrar nesse tema, mas a vitória da Prússia naquela oportunidade, em parte explica a Primeira Guerra Mundial, ou seja, mas aí e o Marx, de uma certa forma, ele via isso, ele via que uma vitória da Prússia, porque a guerra começa com a França atacando a Prússia, mas o Marx definiu que se a Prússia dessa guerra deixar de ser simplesmente se defender contra a França e ao invés disso começar a atacar, ela vai construir as condições de que no futuro o nível de conflitividade chega a tal ponto que a luta por anexação de territórios, ele faz todo um prognóstico que, no final das contas, acaba explicando por que a Alemanha tem a ascensão que tem e as características que tem a partir dessa guerra. Mas, mais do que isso, a importância da Comuna é porque ela justamente joga a luz numa estratégia que é a estratégia fundamental para os dias de hoje também. Eu não quero antecipar o debate, mas essa obra, a compreensão dessa obra, nos permite discutir as tarefas concretas nos dias de hoje também. Não é à toa que teve essa relação com a Revolução Russa. Os soviets, que eram os conselhos operários de camponeses e soldados que surgiram em 1905, só foram compreendidos como organismos fundamentais para uma estratégia revolucionária, porque a Comuna já havia antecipado esse tipo de característica. Então, acompanhar esse texto é fundamental. O Marcos vai fazer essa exposição inicial e depois nós vamos retomando. Marcos. Então tá, obrigado, Roberto. Acho que, de certa maneira, fica mais fácil aqui a tarefa. E acho que algumas coisas que são interessantes. A minha formação é uma formação de história, né? Então, digamos que eu sou historiador. No Brasil, a gente acaba sendo professor de história. Eu me lembro agora, quando eu estava preparando essa atividade, eu me lembrei da primeira aula de história que eu tive. Foi uma citação de um historiador britânico chamado Edward Carr, que dizia que todo historiador é um selecionador. Ou seja, portanto, a história é a história da luta de classe, a história das transformações, e é uma história de longos períodos, longas transformações de determinadas estruturas e curtos fatos que muitas vezes simbolizam transformações muito maiores. E nesses curtos fatos normalmente tem seleção. E acho que é interessante que quando a gente vai lidar com o Marx, ele vai ter uma obra que é uma obra do seu tempo e uma obra para, digamos, para a posteridade, ou seja, que é isso que talvez o próximo encontro celebre mais isso, ou seja, quando o Marx está criando de fato a crítica à economia política no Capital, ele está tentando ver como é que a história se desenvolve, como é que a partir da reprodução do capital e da luta de classes, no concreto do processo econômico, que é um processo social, isso vai acontecer. Mas é interessante que no seu tempo ele também vai fazer da luta teórica uma luta política e também uma luta para estabelecer como é que a história se desenvolve. Então, isso é importante. Então, a gente tentar estabelecer isso. Eu sou encantado, digamos, pela obra do tempo do Marx, assim, que foi publicada. Então, porque uma teoria que, digamos, que serve para formar canones e quando tem os fatos concretos a gente não consegue aplicá-la, é porque a teoria tem seus vazios. E o Marx, de certa maneira, ele vai formular a teoria a partir dos próprios processos. Isso é fundamental. Então, isso também tem leituras, né, como a própria questão do que o Roberto estava colocando em relação à leitura do Althusser, em relação ao marxismo. Vai ter um outro historiador britânico que eu gosto muito, que também vai fazer polêmicas contra isso, que é a própria questão dos historiadores britânicos, que é o Edward Thompson. Ou seja, são leituras que possibilitam a gente chegar mais concretamente numa teoria revolucionária para uma prática revolucionária. Então, hoje, a gente vai analisar um texto que é um texto, basicamente, do tempo do Marx, que o Roberto classificou como um texto de jornalismo, que a gente pode classificar assim,
Mais contemporaneamente, na nossa área, a gente chegou a um conceito que é a história do tempo presente, que talvez o Marx seja um dos grandes, excelentes historiadores do tempo presente. Tanto nessa obra do 18 Brumário, do Luiz Bonaparte, na luta de classes na França, ou seja, analisando o processo revolucionário que vai de 1848 a 1852, se encerra com o golpe de Estado, né, do Luiz Bonaparte, do sobrinho. Ele vai analisando essa dinâmica dos conflitos das lutas de classes do ponto de vista político da França. E ele vai já colocando, de certa maneira, o que ele tem de teoria até aquele momento. E ele consegue já, por exemplo, na abertura do 18 Brumário, escrever, acho que talvez as linhas mais citadas e talvez que merecem também mais reflexão, que é sobre aquela questão que a gente estava colocando a partir do debate da aula passada, da questão da classe social, do humanismo. Ele vai, de certa maneira, resolvendo na própria dinâmica da luta de classes na França, a partir de determinadas linhas, né, mestras. Né? Então, os homens fazem sua própria história, contudo não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sobre as quais ela é feita, mas essas lhe foram transmitidas assim como se encontram. Depois ele vai dizer o seguinte, ó, a tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. E justamente quando parece ter empenhados em transformar a si mesmos e as coisas, em criar algo como nunca antes visto, exatamente nessas épocas de crise revolucionária, eles conjuram temerosamente a ajuda dos espíritos do passado. Então ele está falando aqui das circunstâncias históricas de 1848, 1852, e do que é necessário para os trabalhadores aprenderem dessa experiência para necessariamente a sociedade não voltar à grande Revolução Francesa de 1789. Ou seja, a França, a Constituição do Estado moderno da luta de classes na França é um processo ininterrupto de disputas em torno da ideia da revolução, do processo de revolução, do processo de construção do Estado a partir da revolução. Então, 1789, ela é chave também para a gente interpretar 1871 e talvez para a gente interpretar questões atuais, né? Por exemplo, hoje a gente teve essa questão do assassinato por uma força do Estado de um menino no Rio de Janeiro. Ou seja, o Estado, como um comitê de interesses da burguesia, também é um Estado para manter a ordem social e, ao mesmo tempo, que promete para as pessoas a ideia da segurança. Ou seja, que é a ideia do todo ser protegido por um Estado que está a serviço de uma classe ou de setores dessa classe. Isso o Marx vai comentando. Então, eu acho que é interessante a gente pensar isso, acho que essas atividades, todas as atividades acho que não se encerram nas palavras, acho que a leitura é fundamental, né, e eu li essa parte para a gente tentar perceber isso. A comuna, pessoal, se a gente for ver de um ponto de vista histórico mais escrito, ela é também uma continuidade de 1789, que o processo tanto da República, quando a França está sendo já invadida, derrotada pelos prussianos, é feita a partir de movimentos da Guarda Nacional e também de revolucionários que respiram 1848, 1830 e inclusive jacobinos lá de 1791, 92. Ou seja, tudo isso são espíritos do passado que perseguem o presente daqueles momentos. O que é interessante a gente perceber? Na Revolução Francesa, e aí isso a gente teria que ver todos os cenários de teorias atuais, né, porque é onde começa a Era Moderna, onde a luta de classes vai se definir como a gente percebe hoje. Para derrotar a aristocracia, o terceiro Estado se uniu. Ou seja, a gente tem a grande promessa da França é uma revolução da nação. Ou seja, a ideia de nação é constituída a partir da unidade do povo, a partir da liderança da burguesia, mas a partir de uma promessa que o povo ia se libertar. E isso esconde, digamos que no terceiro Estado, e aí o que o Roberto estava colocando antes, as contradições de classe. Ou seja, o Estado está se transformando, mas a sociedade francesa está virando capitalista. Ou seja, as classes sociais estão em dinâmica de transformação. Ou seja, a burguesia é nascente, os operários são nascentes, e eles são o povo que vai libertar a França.
E essa contradição, acho que os próprios capítulos da Revolução Francesa clássica denotam, né, os debates entre jacobinos e girondinos. Mas tem uma instituição que talvez coloque essa contradição do Terceiro Estado Unido e das contradições clássicas, que é a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é uma milícia popular criada em Paris, naquele contexto da Grande Revolução, que é de voluntários que querem lutar à morte para que, de fato, o poder absolutista não volte a reinar na França. Ou seja, não é um exército tradicional comandado pela hierarquia, por um Estado, como normalmente a gente vai conceber. E essa Guarda Nacional, apesar de não ser um exército permanente, ela guarda quase uma história, uma tradição de organização permanente na França, em todos esses capítulos de processos revolucionários. Em 1830, então a gente tem a Grande Revolução Francesa, ela, de certa maneira, assim, é uma síntese, né, pessoal? A gente vai sintetizar o espírito conservador por cima da Contra-Revolução a partir do Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, ele, de certa maneira, como é que ele encerra os dramas da Revolução Francesa, da Grande, reprimindo os trabalhadores de Paris e da França e colocando as contradições dessa transformação nas guerras de conquista. Inclusive, o próprio Napoleão, de certa maneira, ele constrói as rivalidades que vai desembocar na Guerra Franco-Prussiana, que é a grande mãe da Comuna de Paris e depois da própria Primeira Guerra Mundial, como o Roberto colocou, que isso é uma previsão do Marx lá na mensagem da Primeira Internacional muito importante. Então a Guarda Nacional, ela vai participar, ela vai ter refluxo, a gente vai ter as guerras napoleônicas, a gente vai ter as derrotas de Napoleão, a França, depois desses períodos de confronto externos e internos, vai entrar no período de restauração, que é 1815, ou seja, a Europa em 1815 vai ser organizada a partir de ideias de estados que vão repactuar um absolutismo que já não existe mais, ou seja, porque as classes sociais que faziam absolutismo, mesmo se encontrando em Viena os reis, o capitalismo e o processo de desenvolvimento dessas transformações já não possibilitam que o absolutismo prospere, e a gente vai entrando numa dinâmica de novas revoluções. Então a França, por exemplo, vai ter um processo de 1830 que na própria disputa de setores da burguesia contra os Bourbons, contra o Carlos X, mais uma vez o povo vai às barricadas. Mais uma vez, a ideia da nação contra o usurpador da monarquia absolutista se coloca. Mais uma vez, a Guarda Nacional vai estar nas ruas, e aí começa já as grandes diferenciações já do que o Marx vai colocar dos operários como um partido político distinto da burguesia. Então, de certa maneira, em 30 eles são iludidos com a própria ideia da ordem, da restauração, de um novo tipo de dinastia, que é os Orleans. O Luís Felipe vai ser, inclusive, o rei que vai governar a França de 1830 a 1848. Ele é apelidado do Rei das Barricadas, ou o Rei Burguês, ou seja, que ele vai consolidar um acordo com determinado setor da oligarquia, da aristocracia rural, e com um novo setor dos bancos, da burguesia financeira, para fazer uma hegemonia e para modernizar a França no sentido de estabilidade política para os negócios capitalistas em acordo com os grandes proprietários rurais prosperarem. Então esse rei burguês vai colocar um parlamento, uma constituição, coisa que os Bourbons não aceitavam, e vai silenciar os trabalhadores. Fato que em 1848 vai estar colocado esse silenciamento, cenário de crise de novo, né, que depois a gente já comentou em outros momentos aqui, e a gente vai ter um novo levante em fevereiro de 1848 e a derrubada desse rei burguês, do Luís Felipe. E mais uma vez a burguesia e os trabalhadores, nesse espírito da revolução, se juntam para derrotar um inimigo comum, e em junho já os operários, já manobrados e já com uma independência de classe, vão para as suas jornadas de junho, talvez as primeiras da história. Agora, esse ano, a gente está completando 5 anos de 2013, né? Mas 1848 a gente teve as jornadas de junho, que foi o primeiro momento que os trabalhadores sozinhos em Paris foram à luta pela a ideia da república social,
que é a ideia também de concretizar um valor lá que já estava colocado e um regime político foi colocado pela Grande Revolução Francesa, não mais em acordo com a burguesia, mas pelo método das barricadas, da insurreição e da revolução, que é o cenário que meses antes, né, foi publicado o Manifesto Comunista. E o Marx é interessante porque o Marx coloca como estratégia nesse momento que os comunistas são um setor talvez com mais clareza estratégica, mas não são um partido à parte do resto da classe trabalhadora, ou seja, os operários têm que construir uma unidade de classe política para disputar e derrotar o Estado e a classe capitalista. Só que essas contradições, o que acontecem? A gente aí, talvez é uma questão, né? O Estado, quanto instituição, ele é anterior ao capitalismo, anterior à luta de classe entre burgueses e proletários. E normalmente ele vai buscar a ideia da normalidade, da estabilidade. E essas ideias vão ser construídas, muitas vezes, a partir da usurpação do que seria o modelo moderno da questão da representação, de determinada ideia, de consenso. O Estado vai ser o panorama da coerção. E a coerção se dá também a partir de métodos que são métodos próprios da busca do aparente consenso. Então, eu estou dizendo isso porque a França, aqui no Brasil, a gente está vivendo um processo de debate, né, sobre os últimos acontecimentos, os 2 anos do governo Temer, o golpe parlamentar que a gente viveu, e a França, esse momento também é um momento de uma série de golpes, ou seja, todas as insurreições levantam golpes, e em 1848 um golpe de Estado derrota a monarquia, cria uma república. Em junho de 1848 essa república se consolida mais como um partido da ordem e um partido das grandes classes capitalistas do que de fato uma república social. Os trabalhadores são derrotados. A democracia, ou a ideia inicial do sufrágio universal utilizada na França, não com a ideia da representação, mas também com a ideia da ilusão, né, que é parte do que a gente vive sempre nos processos eleitorais, ou seja, o povo tem o direito à decisão, mas não conforme as regras justas de um jogo, de fato, em que a decisão possa ser feita em condições de iguais. Então, a gente vai ter aí, por isso o Marx coloca os velhos pesadelos do passado, né? Então, para a estabilidade burguesa, em 1848, 49, vai se achar um cidadão que era praticamente desconhecido na França, mas que era um político e era sobrinho do Napoleão Bonaparte. E esse personagem vai assumir um papel essencial para prometer, mais uma vez, uma estabilidade e o ressurgimento de uma grande França, ou seja, uma ideia de uma estabilidade retomada da ideia do império. E aí a gente vai ter o Marx falando do bonapartismo, do golpe surgido a partir do 18 Brumário, que é uma ideia essencial, ou seja, a burguesia já reacionária, colocando o seguinte: a gente não precisa mais se unir com trabalhadores, a gente não precisa mais da ideia da nação mobilizada, das barricadas. A gente precisa de um Estado que possibilite os nossos negócios, possibilite a ordem social e construa uma ideia de consenso a partir de ideias mestras que sejam o povo tem que ficar no seu lugar, nessa ideia de subserviência. E a figura do bonapartismo, do Bonaparte, ele é um símbolo também de uma questão que acho que é essencial e vai estar colocada na Comuna, que é também o debate sobre o Estado como um agente econômico, político, como a corrupção dos agentes do Estado são fundamentais para os negócios da burguesia. Ou seja, é um personagem, é um político, é um estadista, é o sobrinho do Napoleão, que vai, a partir de explorar essa figura, vai ser um ícone para os camponeses que viram alguma conquista na grande revolução de ganhos de direitos à frente aos grandes latifundiários. Esse cara vai pegar um bando de políticos vigaristas, vai negociar com a burguesia e vai construir uma ditadura própria para a construção da reprodução do sistema já mais capitalista na França. E esse processo vai gerar, inclusive, uma ideia já do primeiro, talvez, imperialismo, como depois vai ter. A gente normalmente estuda as eras imperialistas, por exemplo, Hobsbawm, que tem os livros clássicos a Era das Revoluções, vai de 1789 a 48. A Era do Capital seria de 1848 a 75.
Mas a França já está vivendo a próxima era, segundo Hobsbawm, que é a era dos impérios, ou seja, que, segundo Hobsbawm, é de 1875, o livro, né, 1870, talvez, com essa obra que a gente vai analisar, até 1914, ou seja, essas contradições de uma nova Europa já organizada em estados. E o bonapartismo vai ser isso, né, vai ser uma ditadura a esse serviço. Para a gente entender esse processo, a gente está vendo assim, a ideia do império, a ideia do Estado. E isso a gente tem que olhar também o que acontece na Europa no sentido, e talvez até para compreender o Brasil, a gente estuda muito a história francesa, mas talvez para compreender a história da construção do Estado, da luta de classes no Brasil, a gente tem que estudar mais talvez a própria história alemã. Para começar, inclusive, quando a gente está falando até esse momento, não existe Alemanha. Ou seja, o que existe é o Estado prussiano, ou seja, o grande reino da Prússia, que vai ganhar os ducados ali naquelas relações lá de sucerania e vassalagem próprias da Idade Média, do início da Idade Moderna, ou seja, que reivindica como história o Sacro Império Germânico, mas o Estado alemão só vai existir exatamente com a Comuna, exatamente com a Guerra Franco-Prussiana. Isso é essencial para a gente perceber também a determinada questão da própria obra do Marx, né? O Marx não consegue construir a sua obra, a sua vida dentro da Alemanha, porque a Alemanha é um Estado feito de maneira completamente autocrática, por cima, dentro de um viés muito autoritário, entre uma transição dos latifundiários medievais para uma burguesia aristocrática já completamente ditatorial, né? Tanto é que o único momento depois do Marx já militante comunista que ele consegue viver na Alemanha, em colônia, são meses de 1848 a 1849, logo ele é expulso, inclusive ele é tido como, ele tem que renunciar à nacionalidade alemã. O Marx é um cidadão já sem papel, digamos, no século XIX. E essa Alemanha que vai ser construída, vai se construir a partir da ideia da Prússia como grande Estado. Em 1834 a gente tem a primeira grande aliança de Estados alemães a partir de uma união alfandegária, ou seja, de um dos grandes problemas da burguesia é tu ter impostos, taxas e regras comuns para fazer negócios. Os alemães, a partir da Prússia, fazem uma união alfandegária. É interessante que eles têm uma disputa entre outro Estado muito mais conservador e muito mais reacionário que a Áustria. O Império Austro-Húngaro é contrário a esse processo da união, porque ele era o grande Estado dos alemães até aquele momento, mas de fato isso acontece, os austro-húngaros entram inclusive nessa união alfandegária, mas com o passar do processo tanto de desenvolvimento econômico e do processo de mudança na própria Alemanha, vai se ter uma ideia de um Estado que vai fazer uma aliança, a partir de uma aliança militar, a burguesia e a velha aristocracia alemã vão criar um projeto comum. Qual é o projeto comum? Um Estado autocrático com talvez uma das maiores máquinas de guerra criadas a partir de um plano mesmo estratégico, que é o Estado prussiano, para liderar o norte alemão e como vai conquistar os outros estados alemães a partir da disputa com a Áustria e a partir também da disputa da rivalidade francesa, ou seja, o inimigo francês está sempre logo ao lado. Os alemães foram ocupados pelo Napoleão, né? Ou seja, são projetos completamente distintos de política e de sociedade de construção de um Estado burguês, né? Um é a revolução espreitando a todo momento, 1789, 1830, 1848, e outro é a guerra, a conservação, um aparato militar constituído, uma burguesia já com um projeto, quase mas é um capitalismo quase construído a partir do Estado, ou com o Estado, né? O Bismarck, mais ou menos, é a personificação disso, que o Bismarck é o ministro, é um primeiro-ministro que fica mais famoso do que o próprio imperador que ele ajudou a construir, que é o Guilherme. Então, em 1860, o Bismarck vai ser esse símbolo dessa modernização militar, dessa aliança da alta burguesia, dos grandes propriedades rurais e dos Junkers, né, da aristocracia, ou seja, o elo com o passado, né, colocando o seu imperador. 1871, a Comuna. 1866, esse aparato de guerra faz a sua primeira disputa contra os alemães que vão ser derrotados, os germânicos a serem derrotados, que é o Império Austro-Húngaro. Eles derrotam a Áustria em torno de disputas
lá no norte com a Dinamarca. 1866 isso. 1868, daí a gente dá uma olhada para o oeste da França, está tendo uma revolução liberal, antimonárquica na Espanha. Essa revolução, como próprio da sua época, deixa um espírito. Precisamos ter um rei que respeite uma constituição. Até os republicanos da Espanha, nessa hora, pedem um rei que respeite uma constituição. O que o Bismarck tem como estratégia? Vamos dar um rei para a Espanha. Quem ele pensa? Um primo do Guilherme, do primeiro Kaiser, o Leopoldo, para ser o rei da Espanha. E aí, o imperador da França, já em decadência, vê isso como uma grande provocação, ou seja, um Estado que está se constituindo a partir de guerras e a partir de uma máquina militar que pode algum dia derrotar a França, que vai unificar os alemães e ao mesmo tempo botar o primo do cara no oeste como rei da Espanha. E aí é o cenário, daí talvez a política da mais alta, da teoria da conspiração, própria da constituição dessas disputas já, que são disputas imperialistas. Né? Antes do imperialismo, a gente já tem essas disputas, porque o Bismarck ele é acusado, o primo vai ser o rei da Espanha. O Napoleão mostra a contrariedade. Napoleão e quer dizer, o embaixador francês e Bismarck, Napoleão e o rei entram em negociações. E, em tese, o Guilherme, o imperador, ele é mais fraco e dá uma atenuada. Não é bem assim essa história da gente querer o trono espanhol. O Bismarck, já na onda, digamos agora para a gurizada, diria, talvez a primeira fake news, na verdade é o fake documento, ele burla, ele muda a redação de uma declaração do próprio imperador, que é mandada para as autoridades francesas, e a partir dessa falsificação, de fato a gente tem a Constituição da declaração de guerra do Napoleão III para a Prússia. Ou seja, são elementos quase de teoria da conspiração, mas que tem a documentação para isso. E aí é interessante a figura do Marx como um político, um militante, um cara do seu tempo, porque isso é feito no dia 19 de julho, a declaração de guerra do Napoleão em relação à Prússia. No dia 23 de julho, então pensem, sem internet, sem imprensa, sem correios organizados, em 4 dias o Marx batalha já junto ao seu partido da época, que é um partido internacional, para ter uma declaração da Primeira Internacional, do Conselho Geral da Primeira Internacional. E aí essa declaração, que é curtíssimas páginas, que merece ser lida, já coloca quase toda uma estratégia a partir da ideia do internacionalismo e da ideia do Marx e do Engels e dessa turma toda, já vê essas disputas de 2 modelos de capitalismo, 2 modelos de Estado capitalista sendo construídos, que a política dos trabalhadores tem que ser a paz. Ou seja, a ideia da guerra que vai se avizinhar é uma ideia de uma guerra de conquista ou rapina, e o trabalhador alemão ou o trabalhador francês não deve se envolver nisso. Ou seja, a política deve ser derrotar essa guerra. E logo, isso é talvez uma das maiores coisas que o Marx vai ficar, de certa maneira, alegre, normalmente a gente não usa essas palavras quando fala de política, é que ele vai ter uma recepção muito boa nas sessões da Internacional, tanto na Alemanha como na França, que vão fazer textos adaptados para dialogar com seus trabalhadores, com a sua classe, com o seu povo, colocando essa mensagem, ou seja, essa guerra não é nossa. Que, de certa maneira, se a gente for ver depois, em 1917, na Primeira Guerra, a grande genialidade do slogan que vai construir o poder soviético, o poder bolchevique, é exatamente a ideia da paz, com o pão e com a terra. Ou seja, 4 dias depois já está, de certa maneira, colocada essa estratégia. 23 de julho, 4 e 6 de agosto, a Prússia, de fato, invade a Alemanha. Quer dizer, a Prússia invade a França. Com isso, já se dá uma ideia da aliança dos estados prussianos do norte com a Baviera, os outros estados alemães que vão entrar dentro da grande Alemanha depois. 1 e 2 de setembro, Batalha de Sedan.
Aí o próprio Napoleão, assim, talvez ele, se ele tivesse lido o 18 Brumário, ele não teria feito isso. O que ele fez? A ideia do passado comandando os vivos. Ele vai tentar dar uma do tio e ele vai ser derrotado em batalha. Ele vai ser preso junto com 80 mil franceses. E aí a gente tem a desorganização completa do império, ou seja, esse estado de parasitas que colocava completamente as contradições internas dentro de uma lógica de disputa internacional, vai ser derrotado, e a gente vai ter o povo em armas numa situação, do ponto de vista da França, em que ela vai ser atacada talvez por uma maior máquina militar de guerra. O que é interessante, assim, e essa edição da Boitempo, depois o pessoal que tiver... Eu não estou fazendo promoção da editora, né? A Boitempo tem essa edição que é muito boa, tem uma cronologia no final que é bem interessante para acompanhar esse processo. Tem outra edição da Expressão Popular que é mais barata, que é interessante, que ela coloca a Revolução antes da Revolução, que daí tem todos esses textos clássicos, tanto Luta de Classes na França, o 18 Brumário, como a própria Guerra Civil na França na mesma edição. Eu tinha esse livro, mas perdi coisas da vida, né? Mas... retomamos. 31 de outubro, pessoal, a gente vai ter, com essa desorganização dos franceses, a ideia da Guarda Nacional, que eu falei lá no início, como uma continuidade desse projeto de revolução, a Guarda Nacional, a partir da ideia de um comitê central, ou seja, uma milícia que organiza um comitê central, junto com os trabalhadores, junto com os políticos, tanto da Primeira Internacional, como a turma do Proudhon, a turma do Blanc, os caras vão dar a sua insurreição, o seu golpe de Estado, e vão instaurar, mais uma vez, a República. Ou seja, a República, dentro desse processo de guerra, de ataque, é construída na França. Logo em seguida, na verdade eu errei as datas. 4 de setembro é esse processo que eu estou falando agora da República. Um mês depois, essa república se constrói e não consegue fazer a defesa da França. 31 de outubro, aí já tem a primeira insurreição operária feita aos modos franceses antigos, que é a insurreição, pequenas minorias batalhando em nome da nação francesa operária. E aí é um golpe de Estado organizado pela turma do Blanc. Esse golpe de Estado já tem apoio da Guarda Nacional, de um certo agrupamento de parisienses armados, que é a grande questão dessa revolução. Esse processo vai ser derrotado, porque a gente vai ter, inclusive, o início do texto do Marx, ele coloca algumas figuras, né, que vão constituir, de fato, esse Estado republicano, que é, mais uma vez, capturado por figuras do passado. Daí ele vai falar da figura do Thiers, que é um político profissional que já tinha atuado lá em 1848, já tinha enriquecido e tal, estava no ostracismo e, mais uma vez, entra nesse processo revolucionário. E aí, com o desenvolvimento disso, dia 19 de janeiro, vai ter o fracasso no fronte, mais uma vez, os franceses são derrotados nessa última estratégia dessa república de canalhas, que vão tentar organizar a defesa da França. Já vai ser exigido uma comuna em janeiro de 71, e em fevereiro vai ser organizada uma eleição de uma Assembleia Nacional Francesa. Isso já faz parte de um acordo entre esses caras, o Thiers e o Favre, e o Bismarck, ou seja, vamos construir uma ideia de pacificação da França a partir de uma Assembleia Nacional que vocês, conservadores, reacionários, ordenem, façam em Bordeaux, e a gente vai dar um jeito com a insurreição, com o processo revolucionário em Paris, ou seja, vai ser uma combinação dessa Assembleia dos Rurais, já com os prussianos que querem derrotar esse inimigo comum, isso em fevereiro. E 26 de fevereiro, Tratado de Versalhes, ou seja, no próprio Palácio de Versalhes, que é o grande símbolo, talvez, é o grande museu do absolutismo monárquico, ao redor de Paris, vai ter o que os franceses devem para a Alemanha, ou seja, a Alemanha vai tirar a Alsácia, a Lorena, que são territórios ali de disputa entre França e Alemanha, que vão ser exatamente os primeiros motivos geopolíticos da Primeira Guerra Mundial. O revanchismo francês está aí. E talvez o grande ato dentro dessa questão dos nacionalismos, que é o próprio coroamento do Guilherme como imperador alemão
no Palácio de Versalhes. E isso é uma desonra para o povo francês, né, e aí para os próprios operários que já são nacionalistas, que ele ter o coroamento desse imperador no território francês. E a gente tem já Paris sitiada, a Guarda Nacional é que coordena a defesa, o exército já tem praticamente uma diferença entre o exército da República e o exército de Versalhes, da reação, e a Guarda Nacional, que é o povo em armas em Paris. 8 de março, os caras tentam tirar os canhões da Guarda Nacional, e aí os comandantes do exército que tentam tirar os canhões, eles não conseguem, porque os próprios comandados fazem, digamos, mudam de lado na hora, né? Aquela coisa que a gente sempre acha ali quando a polícia vem com as bombas, a gente sempre tenta fazer isso. Naquele momento aconteceu. Vai ter o símbolo que 2 generais vão ser mortos, né? O Leconte, eu agora esqueci o nome. E a Guarda Nacional permanece com os canhões. Os canhões são um símbolo da potência dessa Paris armada, ou seja, a Paris armada é a revolução é a Paris armada. No dia 18 de março, 17 de março, Blanc, que é talvez o revolucionário mais importante, assim, porque poderia ter sido uma cabeça, um símbolo da Comuna, ele é preso. Dia 18 de março, de fato, começa a Comuna. E a Comuna vai começar como um governo de defesa nacional, feito pela Guarda Nacional, em aliança com setores dos blanquistas, do Proudhon e de republicanos, até de classe média, que de fato acreditam que um governo que aceita o coroamento do imperador alemão no seu próprio território e que quer desarmar o povo francês e o povo de Paris, que está reivindicando talvez a grande ideia da nação, lá da Revolução, não merece governar. E eles vão fazer o seu governo a partir também de uma ideia que é histórica na França, que é a ideia da comuna. Ou seja, a comuna é a ideia da vila auto-organizada e tal, que tenta fazer o espaço comunitário mesmo lá no passado feudal. Então a comuna vai ser, digamos, os parisienses em armas elegendo seu próprio governo. Então isso é um tema que é interessante, que é o seguinte, que a gente pode pensar a comuna talvez como uma diretriz, ou seja, é praticamente um novo tipo de Estado que se cria a partir de uma situação histórica dada do passado e do presente francês daquele momento. E também uma diretriz daquilo que o Roberto falava, que é a estratégia política, ou seja, esse país que decidiu que fazer um Estado moderno era fazer uma revolução, ou seja, já com uma burguesia contra-revolucionária, não tem mais como governar esse Estado. Ou seja, ou tu constrói um novo tipo de Estado para estabelecer outro tipo de relações entre o poder armado e a própria sociedade, ou seja, a revolução, a comuna é isso. Então a comuna vai ser o povo em armas, um comitê central da Guarda Nacional que toma o poder, que uma semana depois organiza eleições, talvez as mais democráticas, sem grandes custos, ou seja, que coloca já a representação dos parisienses para estabelecer uma ideia de um governo quase de autoassembleia, de autogoverno. Porque a comuna vai ser, se a gente vai pegar lá aquela ideia do executivo, legislativo, ela vai ser a combinação disso, ou seja, a combinação de uma auto-organização operária. E aí é interessante que a comuna vai estabelecer uma série de medidas que mostram que esse Estado de novo tipo tem um caráter operário. Então, a partir da sua eleição política e a partir também dos problemas que ela vai resolvendo, que vai colocando também temas que são importantes. Por exemplo, a questão da redução da carga de trabalho para os padeiros. Parecer mas é uma medida de respeito aos padeiros não terem que trabalhar de madrugada, ou seja, os caras vão ter uma jornada de trabalho organizada. A comuna vai estabelecer algo básico, que é seguridade social, ou seja, os mortos dessa revolução, as famílias vão ter direito a uma pensão. Ou seja, a comuna vai estabelecendo que são direitos básicos, que talvez só o século XX vai construir para vários, que são reivindicações operárias. A comuna, tentando resolver os problemas de quem ela está de fato governando, vai tentando colocar isso. E do ponto de vista da estratégia do choque, da luta de classes, a comuna também vai estabelecendo um perfil do que talvez a República Soviética tentou e não conseguiu depois da degeneração stalinista, que é colocar como se faz um autogoverno, ou seja, construir um Estado de novo tipo. Então há, por exemplo, a questão da eleição
e da revogabilidade de mandatos. Ou seja, ninguém participava da comuna, ou seja, os mandatos são todos revogáveis. A representação se dá a cada posição política e a cada momento. Ou seja, os representados podem tirar os representantes se eles já não estão fazendo o que a gente deseja. Ou seja, que é completamente contrário do que a gente vê no cenário atual da política. Outra, que aí talvez um debate que é interessante, que o Marx coloca é o seguinte: muito do que a burguesia colocava no liberalismo, que é a ideia do Estado fora da política, ou seja, o Estado em contraposição ao Estado monárquico, um Estado caro, de privilégios, a própria burguesia, o bonapartismo, criou um Estado de parasitas, um Estado de privilegiados, de uma burocracia. A comuna, segundo Marx, vai ser um governo barato, ou seja, a ideia de que o governo tem que ser o mínimo possível e a autoassociação tem que ser o máximo. Então ele vai estabelecer a revogabilidade de mandatos e que todo servidor público tem que ganhar no máximo que um operário especializado ganhava, ou seja, que é uma ideia transcendental, ou seja, que se fosse aplicada seria a desburocratização do Estado. E outras questões que são interessantes, mas tudo isso é feito, pessoal, em 72 dias, com Paris cercada por um exército francês de Versalhes e por um exército prussiano que já está, inclusive, dentro de alguns fortes em Paris. E isso é interessante, os prussianos respeitaram tanto a Revolução e tinham tanto medo que, mesmo estando em fortes, eles não sabiam, eles teriam que matar todos os parisienses. Então eles não fazem nada, eles esperam os acordos entre Bismarck e o Thiers, que estabelece, inclusive, que parte dos 80 mil, ou até mais de 80 mil prisioneiros de guerra que foram lá presos com Napoleão lá no 1870, agora eles são soltos das prisões dos prussianos para invadirem Paris. Ou seja, a grande unidade, e talvez aí uma outra questão que se coloca quando a gente analisa a comuna, que é do internacionalismo operário, o internacionalismo burguês, o reacionário, se dá, ou seja, é o exército prussiano e o exército francês reacionário atacando a Paris em armas. Qual outra questão da comuna? A comuna é o primeiro Estado moderno que aceita a participação de estrangeiros no governo. Vão ter 2 militantes estrangeiros, inclusive um alemão vai participar do governo da comuna. Então, a questão do internacionalismo operário. E também a questão, talvez, desse cerco e dessa questão histórica, e por isso que o Marx se debruça. O texto dele, A Guerra Civil na França, tem 2 ou 3 rascunhos. A publicação que a gente tem em mãos, ela é feita dias depois da derrota da comuna, em 22 de maio. Ele começa o texto dizendo que a própria existência da comuna já é um fato a ser celebrado, festejado. A própria experiência da comuna já é um fato dos comunistas do mundo inteiro. E 4, 5 dias depois ele já vai colocar algumas questões que são interessantes. De estratégia, talvez, de Estado que a gente tem que colocar, que é, talvez, vai ser mais explicado no próximo encontro, né? E talvez na grande obra do Marx que ele se dedicou, né? Ele publicou o Capital em 67, ele escreveu essas linhas em 1871, que é o fato da comuna não não de fato, construído uma guerra do sentido econômico contra o capital, e ter respeitado isso, não tanto no texto, mas nas cartas. Vai ter uma introdução aqui nessa edição do Engels, que coloca como que os caras respeitaram tanto o Banco da França. Ou seja, o entesouramento, a possibilidade de, a partir de uma guerra econômica, e a expropriação, que talvez entrou no programa de todos, depois da experiência da comuna, quase todos os programas socialistas, em algum momento, vai colocar a centralização, a nacionalização das finanças. Mas na comuna, que foi a primeira experiência de governo operário, isso não se deu. Mas é muito fácil a gente analisar em 2018. Mas a gente hoje percebe que a gente vive uma ditadura cada vez maior do capitalismo, do capital. Tá? Eu falei do fato hoje do Rio de Janeiro, né, desse assassinato do menino. A gente tem talvez algo que é a degeneração capitalista mais total, que é o governo Trump e o que está fazendo com as crianças na fronteira do México e dos Estados Unidos. Mas a gente coloca o seguinte, esse capital que coloca governos como o do Trump ou faz esse processo de mortandade da comuna, é de fato um sistema que não tem nenhum compromisso com a democracia, com a representação, com nenhuma ideia
de liberdade, apesar dessa promessa da Revolução Francesa. E aí a Comuna vai terminar também de uma maneira dramática, porque os caras vão continuar bairro a bairro lutando para não serem derrotados. E eles vão ser derrotados, talvez, é interessante, quem tem a oportunidade de ir em Paris, o último lugar simbólico vai ser, inclusive, um cemitério, que vai ser o último lugar das batalhas da Comuna, que é o cemitério de Père-Lachaise, que hoje está lá o grande monumento, né, de homenagem, o muro aos comunardos. E esse processo vai estabelecer o seguinte, que vai ter 30, 40 mil pessoas mortas, já numa Paris que não tem como fazer, de fato, uma disputa entre uma Guarda Nacional, uma milícia e um exército moderno. Porque Paris de 1870 não é a Paris de 1848. Então a gente tem o desfile das tropas prussianas e o desfile da turma de Versalhes nas grandes avenidas, no Champs-Élysées. Ou seja, que aí a gente coloca uma questão que o próprio, num dos textos, talvez de estratégia política, que é mais interessante para mim, que é do marxismo, da história, que eu conheço, pelo menos, que é a introdução à luta de classes na França, que o Engels escreve em 1895, ele coloca o seguinte: a Comuna é um aprendizado, mas ou a gente constrói, de fato, uma revolução das maiorias, e estabelece todos os tipos de disputa com a burguesia, inclusive no terreno eleitoral, ou seja, na Alemanha de 1895 a gente já tem uma social-democracia forte, ou a gente vai estar fadado a insurreições que possam dar muitas lições, mas também muitas mortes, como a Comuna nos deu. Então a gente tem uma série de aprendizados, talvez a Comuna e a história da França, elas são apaixonantes para estudar, mas elas também são lições de como o Estado capitalista se constrói na história, ou seja, além de uma teoria, como muitas vezes a gente tem nos cursos de história, sobretudo ciências jurídicas e sociais, no direito, ou nas ciências políticas, né? Muito obrigado. Bem, o Marcos fez uma exposição muito, sim, eu sei, não, é muito difícil isso, porque a história sempre é mais complicada, né? E é muito tempo, né? Muito tempo, porque está relacionado, e eu queria que a gente pudesse tentar se focar, óbvio que com perguntas sobre a questão histórica, mas nessa discussão também conceitual, sobre o tema do Estado. Porque esse processo que vai de 1789 até a Comuna, o Marx mesmo, ele não foi um defensor da linha da Comuna. Quando a Comuna ocorreu, Marx não teve a linha façamos a Comuna de Paris. Não era uma linha política fazer a insurreição. Ela ocorreu e quando ela ocorreu, o Marx foi entusiasta. Não era a estratégia dele fazer a insurreição da Comuna. Se nós pegarmos esse período de um pouco mais, quase 100 anos, né? Não é mais de 100 anos, entre 1789 e 1871, ele foi o desenvolvimento de um processo de diferenciação das classes sociais, no terreno econômico, por um lado, porque quando teve a Revolução Francesa, sequer o conceito de classe poderia ser utilizado, eram estamentos, por isso que o Marx falava em terceiro estado, era a nobreza, a igreja e o terceiro estado, que envolvia camponeses, que envolvia artesãos e que envolvia o início da burguesia. Na medida em que tem a Revolução e que começa a se desenvolver as forças produtivas da indústria, o processo francês do século XIX, ele vai levando a diferenciação econômica, por um lado. Então nós tivemos... Porque quando tem a Revolução Francesa é uma grande anarquia, como toda revolução. Não há revolução que seja organizada. As revoluções são uma confusão. Não há revolução sem caos. A revolução é um caos também. E a Revolução Francesa foi um caos. Então, a reação sempre é a ordem. A ideia da reação vem com impor com a ordem. É preciso parar aquele inferno de
que as pessoas vão se autodeterminando, bem, no caso da Revolução Francesa também teve as guerras contra a França, porque era o início de um novo modo de produção na Europa, na verdade, porque o primeiro, aí entra essa questão que o Marx falava do primeiro Napoleão, mas depois nós pegamos 30, teve outra insurreição, 48, outra insurreição. Esses processos foram a expressão já política dessa diferenciação econômica e social, onde o proletariado foi tratando de começar a se constituir como classe social. Num primeiro momento, foi totalmente unido com a burguesia. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, embora também na Revolução Francesa, olha onde nós estamos, 1789, já havia, e há historiadores que, porque a Revolução não foi feita pelos burgueses, a Revolução Francesa foi feita pelo povo pobre, por camponeses, por artesãos. É óbvio que já tinha burgueses, mas mesmo a direção política da Revolução Francesa foi pequeno burguesa. Foi Robespierre, foi Marat, eram jornalistas, eram advogados, não eram os financistas, não eram os setores mais ligados ao dinheiro que dirigiram a Revolução Francesa. E o processo de restauração passou a ser a unidade de um setor burguês com a aristocracia, com a nobreza. Essa contradição da burguesia, portanto, coabitando e aceitando a retomada de privilégios da aristocracia, também teve na Revolução Francesa, e o processo foi se diferenciando. Em 30 já era muito menos unidade com os burgueses, e em 48 já foi muito mais diretamente o proletariado, até contra a burguesia. E a burguesia, e aí entra o que o Marx falava muito bem, do segundo, do Napoleão sobrinho, porque a burguesia, para parar o proletariado, para evitar a república social, porque aí já se começa a ter o conceito não só de república, que era o conceito da Revolução Francesa, mas também de república social, ou seja, já se começava aí ter a diferenciação de classe. Não é só um homem, não é só o direito do cidadão, é também o direito do trabalhador. Isso começa a se construir. E a burguesia, para evitar o poder proletário, é que vai aceitando cada vez mais o poder do Napoleão, a tal ponto que o poder do Napoleão se autonomiza e cria esse bonapartismo que o Marx se referia, que foi o bonapartismo que fez o Segundo Império Francês se desenvolver a tal ponto de criar a aventura contra a Prússia. Porque a ideia de aventura também é uma ideia de... Os caras botaram até o arquiduque austríaco no governo. Exatamente, sim, exatamente. Então, esse processo é importante porque tem a ver com uma diferenciação de classe e uma experiência da classe trabalhadora na sua relação com a burguesia e na sua relação com o Estado burguês. E aí entra um problema que nós temos que discutir. A Luciana, seria bom que falasse, porque aí envolve, não havia ainda uma teoria do Estado no marxismo. O Marx não tinha tido uma teoria do Estado, embora já tivesse autores que haviam pensado o Estado. Então, desde Hobbes, que tinha essa ideia de que o homem é inimigo os homens são inimigos uns dos outros e, portanto, para poder conviver, eles precisavam um terceiro, né, que fosse o que tivesse o poder sobre todos. Enfim, as teorias do Estado já existiam, né? Mas não havia a elaboração do marxismo sobre o Estado. O Hegel foi quem, de uma certa forma, chegou mais longe com a ideia de que o Estado é o senhor da razão, ou seja, é o Estado que vai arbitrar os conflitos, e depois o Marx vai começar, mas ele só vai começar a indicar isso, ele não desenvolve essa teoria, ele não escreve teoricamente isso, mas ele vai indicando que o Estado é justamente o Estado que representa o interesse da classe que domina em dado momento. Ou seja, que o Estado é a encarnação, digamos, da classe que domina na economia. E ele vai, depois, com o tempo, ir desenvolvendo essa sua elaboração. E a experiência da França, ela é chave justamente porque ele vai vendo que o Estado burguês realmente existente, no caso,
já tinha essa relação com a aristocracia, que fazia o Estado burguês realmente existente ter características parasitárias, ser inchado, e ter uma característica que o Marx vai ver como uma característica central no Estado, que depois é que ele vai elaborar e vai juntar todos esses fios, que é justamente o elemento da repressão, o elemento da máquina militar. Esse componente da máquina militar, ele é fundamental, porque mais adiante a teoria marxista vai justamente definir, e não só a teoria marxista, tem setores da própria sociologia burguesa que aceitam a ideia, da ideia de máquina, de como era, tinha os homens armados, que o Estado é, na verdade, a organização de um setor dos homens armados a serviço da classe dominante. A ideia de exército, portanto, vai ganhando cada vez mais peso. E esse é o ponto que, quando Marx estuda a Comuna, e já no 18 Brumário, ele vai visualizar isso, ele vai ver, não, por que ele começa a visualizar isso e diz que a próxima revolução, no caso, quando ele estava falando sobre em 1852, quando ele estava analisando o golpe do Bonaparte III, ele diz: a próxima revolução popular inevitavelmente não vai poder só querer se apropriar da máquina. Ela tem que liquidar essa máquina, porque ele já via que havia uma máquina burocrática, funcionários parasitários e força armada centralizada defendendo o interesse do governo dominante. E ele viu, essa classe armada, esse setor armado, isso aí não tem, com isso aí não tem como dialogar. Ou essa hierarquia quebra, ou essa estrutura quebra, ou não se pode mudar. Isso é o que o Marx vai vendo. E a Comuna de Paris provou isso. Aí foi a... Por que ela provou isso? Porque ela também expressou a conclusão final de uma experiência que o Marx já teve com ele, que era a separação total entre os interesses do proletariado e os interesses da burguesia. Porque o Marx começou a ver isso em 48. Ele já disse que em 48 tinha que ter um projeto independente da classe trabalhadora e que a burguesia sempre, no final das contas, aceitava até um Napoleão. Ele viu na Alemanha, porque o Marx falava que a Alemanha era mais atrasada que a França, e toda a bela história, como ele contou, do processo de formação do bismarquismo, né? E o Marx, porque a Alemanha também teve a Revolução de 48. Por sinal, o Marx foi expulso da Alemanha justamente aí, porque eles também... Eles eram ativos aí. O Engels era chamado depois até o final da vida de general, porque o Engels participou das barricadas na Alemanha. Mas a Revolução Alemã foi mega derrotada, porque a classe média alemã, os setores burgueses democráticos da Alemanha, o Marx denunciava como covardes. Aí tinha a ver com a formação da Alemanha, que é uma história que aí eu não domino, mas evidentemente que a Alemanha teve o seu 1848, mas não teve o seu 1830, e sobretudo não teve o seu 1789. Não teve uma revolução, não teve um processo tão radical de transformação das relações sociais e políticas. A Alemanha foi um processo onde o capitalismo estava menos desenvolvido, não tinha tido revolução, enfim, ainda o domínio do latifúndio era muito grande. Mas em 1871, esse processo de experiência com a burguesia chegou ao seu ápice. Por quê? Porque a burguesia francesa se mostrou uma classe que sequer era capaz de defender militarmente o seu próprio país. Porque começou a aventura contra a Prússia. E o Marx lembra bem isso da primeira, como os textos eram escritos da mesma hora. Quando o Marx escreve a primeira mensagem da associação, né, da Primeira Internacional, o Marx vê que o conflito está se estabelecendo, ou seja, e eles até têm uma discussão se vale a pena apoiar primeiro a Prússia, porque como a Prússia que estava sendo atacada pela França, eles chegam a cogitar a ideia de apoiar a Prússia, apoiar o direito de defesa da Prússia, mas logo em seguida, na segunda, por isso que tem a segunda mensagem logo em seguida, porque a conjuntura da guerra evolui tão rapidamente que a Prússia dá uma surra na França, que é a surra essa que o Marx falava dos 80 ou 100 mil que foram presos, inclusive o Napoleão, e quando a surra da França é dada, o Marx se dá conta, não, agora essa guerra vai continuar,
Se ela continuar, é porque a Prússia, na verdade, quer invadir a França. E, portanto, quer transformar e quer fazer da vitória contra a França o seu poder dinástico. Aí é que ele faz a previsão que, se isso ocorre, por isso que a bandeira da paz era a grande bandeira deles, se isso ocorre, os operários, os trabalhadores alemães vão sofrer muito. E a Europa vai sofrer muito, mas os alemães vão sofrer muito porque essa dinastia vai levar a Prússia a guerras, e bem, foi o que levou, né? Quer dizer, a confiança dessa burguesia nascente na sua força militar que havia derrotado a França foi a confiança que levou a Prússia a ter uma linha de expansão militar, expansão imperialista, a tal ponto que levou a Alemanha, a Primeira Guerra Mundial teve a ver com isso, né? O choque entre as potências disputando as colônias. Mas ali, na Comuna, a burguesia capitulou. A burguesia capitulou e os franceses, os operários, não capitularam. Então, a história, na verdade, da Revolução Proletária Francesa, em Paris, porque a Revolução foi em Paris, ela foi a história de um povo que, em primeiro lugar, defende o seu território, então o elemento do nacionalismo existia, defende o seu território e não desiste de defender esse território. Então, é muito rico isso e é muito importante ver como está ligado ao tema do armamento. Isso vai estar ligado ao tema do Estado. Porque o que ocorre? A França tem um exército, tanto que faz a invasão da Prússia. Perde. O exército é liquidado, porque perdeu. Ou seja, o exército, são, imagina, 80, 100 mil homens presos em 1870. Quer dizer, é uma situação de desmoronamento dessa estrutura. Então, há um debilitamento tremendo do Império. Nesse debilitamento do Império que surge um processo de revolução republicana, que o Marx falava de setembro, né, de setembro de 1870, no caso, onde eles fazem uma luta. Ali já tinha tido a derrota, ou seja, o proletariado começa a querer se ver livre dessa monarquia de 20 anos, não, que estava de 1852 a 1870, então há uma revolução. E para responder a esse processo democrático que começa com a conquista de novo da República, acho que a terceira ou a terceira República no caso, para conseguir a terceira República Francesa, a burguesia francesa se une com os invasores e vai para cima. E o armistício que eles têm em 18 de janeiro de 1871 é um armistício que entrega a França para a Alemanha, para a Prússia no caso. Quer dizer, entrega até Paris, entrega até Paris. E o interessante disso é justamente o exército, que era o exército da França, estava em Versalhes, né, eles estavam em Versalhes a partir daí, mas na França tem esse armamento da guarda, que o Marx citava, que tem a ver com a história das revoluções, mas também de todo o povo, porque aí todo o povo se arma. E quando eles tentam, e aí entra o ponto da ligação com o Estado, qual é a grande medida do governo burguês? Porque quando tem a revolução para conquistar a República em setembro, não é diretamente a Comuna. Eles ganham e quem toma o poder, quem fica com o poder, os operários entregam o poder para os políticos de sempre. Para os políticos burgueses, para os jornalistas. E esses políticos burgueses, que em geral acontece isso, nós já tivemos muitas experiências de grandes lutas que entregam o poder para o político mais conhecido, para o mais famoso, para o que tem, em geral, mais recursos, né? Porque são os mais conhecidos. Né? Um primeiro processo de experiência revolucionária ocorre muito isso. Nesse processo, os governantes capitulam e o proletariado segue. E a grande estratégia da burguesia para liquidar o processo de desenvolvimento de um processo de revolução de uma república social, para poder, inclusive, depois, evidentemente, cumprir o acordo com os prussianos, que tinham medo de entrar em Paris, era o próprio governo francês desarmar os operários. E os operários não aceitam se desarmar. E aí que vem tudo. Porque os operários não aceitam se desarmar. Por isso que a Comuna começa em 18 de março. E não em 4 de setembro, que foi quando teve a Revolução que derrubou a monarquia e veio a República. Porque o governo da República também aceitou e capitulou diante da Prússia
e se uniu com a Prússia para desarmar o proletariado de Paris. E 18 de março é o momento em que o proletariado de Paris não aceita ser desarmado. E, portanto, se constitui numa Paris armada, num povo em armas. E aí é que muda o caráter do Estado. Porque quando passa a mudar a natureza de quem está armado, se é uma casta especial, uma seleção especial, um destacamento especial, e agora eu me lembrei o nome de definição de Estado sintética do marxismo, destacamento especial de homens armados. Isso é a essência da definição de Estado burguês, no caso, de destacamento especial. Então, isso é o que havia. Esse destacamento especial de homens armados se dissolveu, quebrou. E Paris passou a ser o povo em armas. Essa discussão é uma discussão muito importante, porque está relacionada com a natureza do Estado. Depois teve elaborações sobre isso. E nós, de uma certa forma, o marxismo, não digo o marxismo, mas a esquerda sempre perde essa elaboração. E a esquerda, é óbvio que depois da discussão concreta sobre os Estados são diferentes. Os Estados não são iguais. Então o próprio Marx sabia que o Estado francês não era a mesma coisa que o Estado da Inglaterra. Ambos eram burgueses. Ambos defendiam a reprodução dos interesses de classe da burguesia. Queriam, portanto, manter os meios de produção nas mãos da classe dominante da burguesia. Mas o desenvolvimento francês tinha tido todos esses conflitos, o desenvolvimento inglês, de uma certa forma, tinha sido mais puro, entre aspas, mas a contradição econômica e social, ela tinha mais predomínio do que os enfrentamentos políticos revolucionários, porque a indústria foi muito forte. E todo mundo sabe que o Marx pensava que o capitalismo, ao se desenvolver, produzia os seus próprios coveiros. Então, quanto mais forte era a indústria, mais forte era a negação do capitalismo, porque mais forte era o proletariado, que era o sujeito social, para negar o capitalismo. Isso, de fato, ocorreu na Inglaterra, a tal ponto que, do ponto de vista político, o movimento operário mais forte que surgiu na Europa no século XIX foi o movimento cartista, que era um movimento muito forte, operário, classista, que chegou a ter muito peso, inclusive eleitoral. Então, até nesse terreno, o Engels e o Marx chegaram a especular com a possibilidade de processos eleitorais permitirem uma mudança mais pesada. Chegaram a especular. O Marx dava uma bola enorme para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, tanto que ele escreveu cartas a favor do Abraham Lincoln, que era o dirigente da luta contra a escravatura, quando o Abraham Lincoln ganhou a sua segunda reeleição, a primeira reeleição, porque os Estados Unidos era um país democrático, que foi impressionante. A história dos Estados Unidos é uma história de revoluções democráticas, desde a luta contra o Império e depois a luta contra a escravidão, né? Diferente da nossa aqui nesse caso, né? É mais dura. Mas no caso, embora os estados sejam diferentes, a ideia de armamento, de destacamento especial, ela é muito importante, porque ela é chave para se compreender o que é o Estado. E se a gente se desarma em relação a isso, isso ainda é vivo. Porque é óbvio, e a Luciana seria bom que falasse sobre isso, é óbvio que o Estado tem muitas características, né? Ele não é só um destacamento de homens armados. Ele tem instituições, ele busca convencer, ele busca naturalizar, ele busca ter consensos, né? Por que tem tanto a ideia do Estado ser... Por que tanto falam de que não, os generais, os juristas maiores não falam e não se metem em política? Em tese. Tudo é uma conversa. Tudo é uma conversa para enganar o povo. Mas é um conceito. É um conceito que na nossa sociedade existe. Não, é porque a política é o reino das partes. Eles não estão no reino das partes. Eles representam um todo. Eles representam o interesse geral. Eles são o Estado que representa o interesse geral. Então, essa é a ideia. Por isso que os militares não dão pronunciamentos políticos, os juízes, em geral, não podem se meter na política, para tentar ocultar que o Estado é parte, que o Estado é outra coisa. E a prova de que o Estado é parte, ela é muito importante, porque existem provas na história da parcialidade do Estado. Nós tivemos algumas pequenas, mas tivemos.
Até nós tivemos na nossa curta. O Marx falava de junho de 2013. Junho de 2013, quem participou em Porto Alegre sabe que na noite do dia 20 de junho, o Estado não quebrou. O Estado esteve longe de quebrar. Muito longe de quebrar. Mas quem é que mais existia naquela noite? Eram os manifestantes e a polícia. Ou seja, o Estado estava quase reduzido à sua força essencial, a força de choque da polícia. Então, esses são os momentos que mostram a natureza do Estado, né? De que lado está a polícia. Quando isso se quebra. E a análise do Marx, do Lenin, a análise do marxismo foi essa, essencialmente, a partir da experiência da Comuna, da experiência do 18 Brumário e da Comuna. Essa máquina tem que ser quebrada. Isso é uma discussão que demanda tempo, demanda reflexão, porque a ideia de que a máquina seja quebrada foi o oposto, por exemplo, do que fez a esquerda brasileira. A esquerda brasileira trabalhou durante muitos anos, 30 anos, com a ideia de que se poderia ir ganhando espaço. Não se trata de negar a possibilidade de ir ganhando espaço, mas abrir mão de uma definição clara da natureza do Estado é abrir mão de uma definição clara para o marxismo. Sobre isso, eu sou daqueles que acham que não tem discussão. Se é marxista, se tem uma definição do Estado clara. O sujeito pode ser marxista e achar que os manuscritos eram ensaios fundamentais, porque aí desenvolveu todas as questões filosóficas, os elementos de alienação, o elemento humanista do Marx, como o trabalho ajuda e como o trabalho tem um valor universal para produzir o próprio conhecimento, ou achar que os manuscritos eram elaborações do Marx ainda muito idealista, que a mudança realmente é na medida em que o Marx fundam a ciência da história, que também tem contestações sobre isso. Todos esses debates são muito lícitos e úteis, os debates filosóficos, os debates que o Perry Anderson chamou de marxismo ocidental. Mas a necessidade maior que nós temos é a de recuperar a elaboração estratégica do marxismo. E a elaboração estratégica do marxismo envolve a questão das classes, dos interesses de classe, do discernimento da política relacionada com classes sociais e a questão do Estado. Eu considero que são as duas questões estratégicas que definem marxismo. Ou seja, então eu disse no início que o marxismo é aberto e que tem muitas discussões, mas considero que ele é aberto, mas ele tem definições que são definições que marcam a sua essência. E considero que essa que está nesse livro é uma delas. Por isso que é tão importante estudar, obviamente, porque tem a ver com a riqueza mesmo de um período que nos dá lições, né? E obviamente que tem muitas outras lições. A Revolução Russa, a burocratização, e o Marx falava muito bem, a burocratização, por incrível que pareça, é óbvio que nós estamos atrasados nesse sentido, porque nós estamos atrasados porque nós temos que reivindicar mais do que nunca um acontecimento, que foi um acontecimento antigo já, e que de uma certa forma foi algo que ainda não podia ser realizado. A Comuna não tinha como vencer. Ou seja, ainda o tempo da vitória da Comuna não estava maduro. Não estava maduro. Foi um processo que ajudou a dar. Mas, mesmo não estando maduro para vencer, e é por isso que o Marx cita que independente do resultado, isso já era um fato histórico, é que o Marx define que, pela primeira vez, foi encontrada a forma política da emancipação do trabalho. Isso tem muita importância para o marxismo, porque o marxismo não tem uma ideia, por isso que não é um socialismo utópico, né? Ele não tem um modelo de sociedade pensado para oferecer. Ele analisa os processos de desenvolvimento e, à luz desses processos de desenvolvimento, ele vai vendo quais são as formas mais avançadas que revelam e que fortalecem a perspectiva de classe que o marxismo defende. E naquele momento ali se revelou uma perspectiva de emancipação do trabalho e uma forma política para o trabalho se emancipar. Na Rússia isso se repetiu e em muitos outros momentos da história se repetiu. Não foi só na Rússia que se repetiu. Se repetiu em coisas distantes. Vou dar um último exemplo. Eu sempre fui partidário da Revolução Polaca em 1980. Em 1980. E a Revolução Polaca foi feita contra um partido que se dizia comunista.
contra uma burocracia, eu defino como burocracia, mas contra um regime, contra um Estado que se dizia associado ao Estado soviético, ao Estado da Revolução de 17. Portanto, em tese, uma posição marxista, para alguns, né, que fazem a leitura de um marxismo ligado ao Estado, e nós estamos pela destruição da máquina estatal, não, mas alguns que fazem a leitura do marxismo ligado ao Estado, tu teria que estar contra aquele movimento. Mas se tu realmente defende o marxismo, tu vai ver que naquele movimento polaco havia uma forma política encontrada da emancipação do trabalho, que era um sindicato como Solidariedade, na época era o Solidarnosc, que era um processo de organização de comitês de fábrica generalizado, unificados num sindicato único nacional. Aquilo era uma experiência de auto-organização, porque em última instância o grande desafio estratégico que o marxismo defende do ponto de vista da constituição de um Estado de novo tipo, e por isso ele é de novo tipo, é a capacidade da sociedade, sobretudo dos setores vinculados ao trabalho, de se auto-organizar e de construir organismos que expressem essa auto-organização para que o Estado, como nós conhecemos, seja dissolvido, seja quebrado. Porque o Estado que nós conhecemos é uma maquinaria que deve ser destruída, porque ele é a expressão dos interesses da classe, que é a classe antagônica aos interesses do trabalho. Então esse debate é um debate que nós vamos ter que fazer muito. Por quê? Porque é um debate que ainda não foi assimilado sequer pela esquerda brasileira no século XXI. É isso. Vamos abrir. Falas. Perguntas, falas. A Luciana foi intimada, coitada. Não, o trabalho dela foi sobre isso, além do mais. A influência dessa experiência, inclusive dessa teoria, dessa parte da leitura do Marx, desses dois livros, na Revolução Russa. Porque eu nunca me debrucei sobre esses dois livros. Nunca. Assim, o Dante Brumário, eu escrevi uma vez um artigo, eu estava lá, eu vou pegar essa parte para escrever um artigo, que foi a única coisa que eu fiz. Porque, enfim, a formação de pedagogo passa longe do marxismo, infelizmente. Mas eu queria que talvez falasse um pouco sobre isso, porque eu vejo algumas pontes aí que poderiam caber. Só é mais uma dúvida. Ela é fora, mas não é fora. Na realidade, talvez o texto mais clássico, que o Roberto fala de uma teoria assim, marxista, é o Estado da Revolução do Lenin. No Estado da Revolução do Lenin, o grande exemplo é a interessantes também da própria questão que a comuna, e aí vai na Revolução Russa não vai estar tão colocado, mas a gente não citou, que é a própria questão de como vai ter o controle operário da própria produção. Ou seja, as fábricas fechadas, os trabalhos que não estavam ocorrendo porque simplesmente seus donos, a burguesia, saiu de Paris para ir para Versalhes, por exemplo, e para o interior da França, vai se estabelecer toda uma política auto-organizada de controle operário. Ou seja, que acho que é o primeiro fenômeno desse. E isso também vai entrar no escopo também de um programa socialista depois. O que é interessante na Comuna é isso, e no texto do Marx como ele vai refletir, digamos, dentro da dinâmica de luta de capital-trabalho, das classes sociais como um motor da história, como é que na realidade concreta da França, o que a gente pode exprimir de programa político, ou seja, para a construção de uma alternativa socialista, comunista, né? Isso talvez no texto do Marx acho que é o mais interessante. Eu acho que, né, é uma dica, o texto em si. Normalmente o livro ele dá uma assustada porque as edições, o que fazem? O texto do Marx é 40 páginas, o último rascunho que é o publicado. Ele tem um primeiro rascunho que é de 50 páginas, que é muito bom. Mas o texto que é publicado no momento é 40, 50 páginas. E muitas vezes tem as duas mensagens, também é poucas páginas. Normalmente as edições vão ter outros apêndices. Tem os dois rascunhos, tem os outros apêndices. E uma das coisas que teria que tentar se livrar na leitura é muitas vezes a gente se perde ou nos acontecimentos ou na descrição dos personagens ali, aí a leitura fica meio truncada, quem é Favre, quem é Trochu, quem é Thiers, daí acho que é seguir lendo, assim, para ver o processo do ponto de vista da classe social acontecendo.
até porque depois os personagens vão tendo mais sentido a partir dessa apreensão. Mas nem precisa. Na verdade, a primeira leitura não precisa. É bem isso aí. Que é o tipo de leitura que a gente faz. Na verdade, o leitor que se aproxima da leitura a partir da literatura vê um personagem como Thierry, que é, por exemplo, que é descrito como que vive em concubinato com a mulher de um bêbado que mora em Argel. Mas tá escrito no texto, essa é a forma, ou vigarista, não sei o que, daí tipo, mas eu acho que tem que ir além, assim, na leitura, porque ele coloca bastante essas questões, né? Quem mais? Palavras? Posso fazer meus comentários finais? Acho que lendo o texto aqui e a fala do Roberto, assim, nesse diálogo, em relação à nossa história e a formulação de uma teoria revolucionária, digamos, para o Estado brasileiro. Se a gente vê ali que talvez a França e a Prússia têm dois modelos completamente distintos de constituição do Estado capitalista, ou seja, o Estado francês é um Estado que é tributário da ideia da revolução. E a luta de classes na França vai ser um problema para a burguesia, porque a burguesia teve que fazer a revolução com a participação dos trabalhadores. Então, a constituição das duas classes, a burguesia ser reacionária na França é uma dificuldade histórica, porque a ideia da Revolução Francesa é muito forte. Então, para os trabalhadores de certa maneira, é um território mais pródigo a questão da Revolução. A própria bandeira vermelha é uma bandeira cunhada na grande Revolução de 1789. A Prússia já é um Estado feito por cima, a partir de acordos em que a transformação da sociedade se dá a partir da reprodução do capital, do trabalho e tal, da industrialização, mas com um Estado feito a partir, inclusive, da expressão da via prussiana, que o Gramsci vai colocar. E o Estado brasileiro, inclusive em comparação aos nossos irmãos latino-americanos, é um Estado também feito a partir de quase uma autocolonização. Então a gente tem uma colonização feita por Portugal, a gente tem de 1808 a 1822 o Estado português com sede no Rio de Janeiro. Esse Estado português com sede no Rio de Janeiro, na hora da nossa independência, inclusive como um fator de estabilidade para a gente não ter uma guerra interna aqui de independência, a gente vai ter um príncipe português como nosso imperador. E aí uma autocolonização a partir do Império que dura de 1822 a 1889. E o próprio exército, a ideia do Império é uma ideia contra o exército, porque o exército poderia ser a representação de um Estado nacional. O exército brasileiro vai ser constituído com força a partir exatamente de uma dinâmica de luta a partir de como o Brasil vai se colocar com uma ideia de império na Bacia do Prata, com os argentinos, os uruguaios e, sobretudo, a grande potência em expectativa, em um grande projeto alternativo latino-americano, que é o Paraguai, de 1865. E aí o Brasil vai constituir o Exército Nacional exatamente para destruir o Paraguai e fazer um genocídio, comandado inclusive pelo genro do Dom Pedro II. Ou seja, o Exército Brasileiro, que depois vai ser fundamental para a implantação da República e para arbitrar todas as disputas políticas, tanto na Primeira República, com os dois primeiros presidentes, depois na Revolução de 30, antes do Vargas chegar, os comandantes do Exército já tiraram o Washington Luiz do poder em 30. 37, o golpe de Estado do Vargas, do Estado Novo, o Exército vai participar. 45 para tirar o Vargas, o Exército vai participar. 54 para quase derrubar o Vargas, o Exército vai participar. 55, 56 as tentativas de golpe contra o JK, o Exército vai participar, as Forças Armadas, e assim até chegar em 64, que daí eles vão, além de participar, eles vão ficar, né, junto com os empresários e os ditadores de plantão mais de 20 anos. Ou seja, o nosso Estado também é constituído assim, né? De uma maneira muito presente, essa questão dos acordos de cima e tal, e sem a ideia de uma participação, de uma revolução feita no modelo clássico francês. E eu acho que muitas vezes a gente faz análise da nossa história a partir da falta.
A gente tem que analisar isso. Outros, o próprio Florestan Fernandes, na Revolução Francesa no Brasil, tenta analisar a partir do que é mesmo. E aí talvez a gente tenha que se aproximar mais dessa ideia de estudar a história prussiana e alemã. Né? Bem, vamos lá, nós vamos fechar, porque eu acho que nisso também, na verdade, o que o Marx fala é que o elemento democrático da nossa revolução é muito forte, né? Porque o elemento de conquista de república para nós é fraco. Então nós estamos sempre... Mas isso está relacionado com o que é a burguesia brasileira. Por isso que o debate todo da comuna, por incrível que pareça, tem atualidade. Porque é uma ilusão achar que se pode fazer uma aliança com a burguesia, até mesmo para conquistar uma república democrática. Porque na França, que foi o país mais revolucionário de todos, onde a burguesia foi mais longe na sua capacidade de fazer revolução, já em 1871, a burguesia capitulou para o invasor estrangeiro. Na mesma França, 70 anos depois, 75 anos depois, nós tivemos a colaboração da burguesia francesa com o nazismo. Porque isso se fala pouco, mas a burguesia francesa colaborou com o nazismo, com o Hitler. Teve governo teve o governo de Pétain, que era esse, acho que era o sobrenome. Sim, e o de Gaulle, óbvio, que também mostra a capacidade da burguesia francesa. Porque o de Gaulle não foi parte dessa colaboração. O de Gaulle foi para a Inglaterra e disse: o Estado, ou seja, franceses que queiram defender a França, porque o cara sabia que estava a França ocupada, ele era um grande político, além de ser um general, então ele pensava o Estado burguês e a defesa do Estado burguês, que era nacional, não era alemão, era francês. Então ele vai para a Inglaterra e consegue da Inglaterra dizer: quem quer resistir, que soldados que venham. Mas uma das recomendações do de Gaulle igual, não se metam em política. Porque eram soldados que estavam defendendo, né? E bem, o de Gaulle consegue, mesmo sendo minoria na burguesia francesa, ele consegue reconstituir o Estado burguês francês a partir do exército, e a partir do estrangeiro. Mas é o de Gaulle. E depois, o maio de 68 na França, aliás, antes do maio de 68, o de Gaulle foi o chefe da política de ocupação da Argélia. E a revolução, o início de Revolução Francesa de 68 foi contra o de Gaulle. Então a burguesia francesa produziu o que produziu. O de Gaulle como grande líder francês, que é o melhor, que de fato acaba sendo, né? Porque o resto da burguesia estava entregue. O de Gaulle pelo menos resistiu contra o nazismo. Então o de Gaulle foi o melhor que a burguesia francesa produziu no século XX e o maio de 68 foi contra ele. Imagine a burguesia brasileira. Se a francesa é assim, imagine a burguesia brasileira que, como diz o Marcos, se formou como se formou, né? Em aliança ou seja, coabitando com os donos de escravo, né? Os donos de escravo. Então, bem, a luta é longa. Inês. Tá, então vamos fechar com o recado da Inês. Perfeito? Muito obrigado. Bem, Inês. Boa noite, pessoal. Só para falar desse o próximo momento, né, da nossa escola. Então, o módulo 9, o 10 e o 11, eles vão tratar sobre o capital, tá? E o próximo, que vai ser no dia 6 de julho, nós vamos tratar do capital, tá? Do livro 1 do Capital. Os nossos professores serão o Roberto, de novo, e o Bernardo Correia. E porque é importante a participação nesse módulo, gente, para poder acompanhar os seguintes, porque será uma continuidade. Porque daí o módulo 10 e 11 vai ser ministrado pela professora Rosa Marques, que é uma economista, professora lá da PUC de São Paulo. Então, para a gente conseguir acompanhar a aula dela, é importante que a gente participe desse módulo. Oi? Os dias da Rosa vai ser num sábado, tá? Ela vai dar 2 módulos num dia só. Vai ser um sábado o dia inteiro e vai ser lá na Câmara de Vereadores a aula da Rosa. Vale a pena, ela vai falar sobre crise do capital, e é genial as aulas dela, são geniais.
ela é no dia, deixa eu me achar aqui no meu celular, dia 4 de agosto, tá? Então, agora a gente tem o próximo, que é com o Roberto, dia 6 de julho, tá? Sobre o livro 1 do Capital, e depois um sábado, o dia inteiro lá na Câmara de Vereadores, tu e o Bernardo, isso mesmo, no dia 4/8. Mas a gente vai estar avisando o pessoal, tá? Só para quem está aqui, avisar que é importante estar nesse próximo módulo para conseguir acompanhar o módulo com a Rosa. É isso, gente. Obrigada.